TMTV apresenta Educação do Futuro. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. No Educação do Futuro de hoje, nós estamos recebendo as idealizadoras e organizadoras do primeiro FLIJUF, Feira do Livro de Juiz de Fora, Priscila e Fernanda. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Prazerzão ter vocês aqui. Prazer é nosso. Meninos, eu queria começar trazendo uma questão que sempre muito me intriga. Todos os anos a gente vê na TV, nos jornais, dois tipos de reportagem aqui no Brasil, no que diz respeito à leitura. A primeira são reportagens que apresentam dados de pesquisa que mostram que o brasileiro lê muito pouco. E a segunda são reportagens que mostram o sucesso de público das bienais e das feiras do livro Brasil afora, o que soa muito contraditório, né? E aí eu queria perguntar para vocês, né, qual é a visão de vocês disso e por que talvez isso aconteça? Primeiramente, a gente gostaria de agradecer o convite, de estar aqui falando um pouquinho sobre a leitura no Brasil, né, os hábitos de leituras e também da Feira do Livro que a gente está organizando. Bom, essa é uma questão que sempre está em pauta, né? Existe uma pesquisa que chama Retratos da Leitura no Brasil, ela é publicada a cada 4 anos, o último dado é de 2016, que mostra exatamente isso, que cerca de 44% da população brasileira não lê. E dentro do público que lê, a média de livros é de quase 5 livros ao ano. Isso não quer dizer que o leitor lê o livro todo, pode ter lido parte. Então é um número bem pequeno se for comparar a outros países. A gente vê que atualmente muitas outras coisas têm tomado o tempo da leitura, principalmente dos jovens, que são as redes sociais, né? A internet, isso tem tirado um pouco o tempo de leitura. E essa questão em relação às feiras, o que acontece? É uma contrapartida do mercado vindo justamente para alavancar esses números, né? Porque realmente as pesquisas sempre mostram esse dado mais baixo. O analfabetismo funcional está em cerca de 30% da população. Então, assim, por mais que a gente vê que a gente está tentando construir, aumentar esses números, o analfabetismo funcional, que é aquele em que o indivíduo ele consegue agregar, discutir informações, ainda é muito alto. Então, assim, por que as feiras são um sucesso? Como você mesmo disse da Bienal, que recentemente a gente teve no Rio de Janeiro. Por conta disso, é aquela coisa de aproximar, né, o leitor do autor. Então, nas feiras, o leitor tem a oportunidade de conhecer o que está sendo feito, né, no mercado editorial, conhecer os novos autores, participar de palestras, oficinas. Então, isso é um meio, né, as feiras são um meio de tentar reverter essa situação no Brasil. E é o que a gente está vendo que tem acontecido com grande sucesso. É interessante, você citou a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com essa pesquisa foi quando eles começaram a publicar a pesquisa em livro, né? Eles sempre publicam em livro, e na mesma época tinha sido publicado no Brasil um livro de uma pesquisadora francesa chamada Michelle Petit. O nome do livro é A Arte de Ler. E dentre as diversas coisas que ela trata no livro, uma delas é o argumento de que a leitura precisa ser feita mais lentamente, para que o leitor tenha prazer de ler, para que o leitor possa se aprofundar no texto. Mas não parece um pouco também, né, um contrassenso sugerir que o leitor leia mais devagar quando se discute hoje em dia que tem muita informação e que as pessoas precisam dar conta disso tudo? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma característica do Brasil, é uma coisa cultural. O brasileiro não é de ler muito. Tanto que, assim, indo para estatística, dizem que a gente só vai alcançar os países desenvolvidos daqui a 240 anos. Isso é muita coisa. É um dado que é estarrecedor, porque o Brasil tem tudo para ser um país que seja efervescente em cultura, porque a gente tem muito artista bacana, muitos projetos legais, que muitas vezes não chegam ao grande público, né? Que não são valorizados. Então, assim, até reiterando o que a Fernanda disse sobre a importância de eventos assim, eu acho que é exatamente isso. É você estar inserido num ambiente que respira cultura, que você vai ter todo tipo de evento, palestra, você vai ter lançamento de livro, você vai ter tudo ali. E, assim, acessível à população, porque normalmente você encontra produtos de todos os preços. Então, assim, eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla, sabe, Thiago? A questão cultural. Porque no Brasil, infelizmente, isso tem que ser muito trabalhado. E em cima de 3 pilares, assim, eu acredito. Que é governo, escola e casa.
Porque não adianta a gente falar que a criança vai chegar na escola e vai adquirir o hábito de leitura dentro da escola. Vai muito além. Ele tem que estar dentro de casa num ambiente em que tenha esse incentivo, esse exemplo, sabe? Que os pais digam, meu filho, como é legal ler, e não no sentido de imposição, sabe? Mas no sentido realmente de fazer com que aquilo ali seja um hábito legal, que ele leve para a vida toda. Eu ia até trazer um questionamento aqui provocador para vocês, né? Que era perguntar até que ponto uma feira do livro efetivamente contribui para fomentar a leitura, né? Porque quando a gente pensa feira do livro, a gente pensa uma feira onde se vende livros. Sim. E aí, na sua própria fala, Priscila, você já começou a evidenciar as atividades que acontecem lá. Então, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, pedir para vocês comentarem um pouco quais são as experiências que as pessoas podem ter, que as famílias podem ter, visitando especificamente a Feira do Livro de Juiz de Fora que vocês estão planejando. A Feira do Livro, a gente não está pensando única e exclusivamente no comércio de livros. É lógico que esse é o nosso foco. Mas a gente quer democratizar o acesso de quem às vezes não tem condição de ir numa feira do livro, comprar um livro, porque as pesquisas mostram também que muitas pessoas não leem porque não têm condições de comprar. Então, a Feira do Livro a gente está querendo fazer uma coisa bem democrática, de livros a partir de R$3, sabe? Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas consegue ter um acesso a um livro, às vezes um conteúdo de qualidade, com um preço que a pessoa pode ter essa acessibilidade, né? Além disso, também a gente quer integrar públicos. Então, integrar a comunidade surda, a comunidade cega. Então, a gente está pensando num evento acessível para todo e qualquer tipo de pessoa. E é isso que a Priscila falou, reiterando também o que ela disse. É uma festa cultural, não só uma feira de livros. Acho que a gente pode trabalhar em cima de dois aspectos. Imersão e inclusão. Porque a gente quer que as pessoas se sintam ali representadas. Então, a gente vai discutir gênero, a gente vai discutir raça, a gente vai discutir classe social, todo mundo vai ser muito bem-vindo. Então, assim, não é só a questão do mercado de livros, do comércio de livros, mas é a pessoa estar ali e ver uma palestra sobre literatura negra, sobre literatura afro-peruana, sobre, por exemplo, contação de histórias para criança. Então, assim, vai ter muita cultura e de diferentes formas, de diferentes mídias, entendeu? Porque, assim, eu acho que eventos assim tem que ser multimídia, né? Claro. Você vê uma apresentação de balé e a gente vai receber um grupo, que eu acho até legal a gente falar, que é um grupo reconhecido internacionalmente, que é o Atrás do Pano, que vai estar conosco sábado e domingo. E é uma apresentação sensacional, que trabalha com folclore com lúdico. Então, assim, é maravilhoso. Quem estiver lá vai ter uma experiência única na vida. E destacando que a programação é 100% gratuita. Então, quem quiser participar é só chegar lá. Chegar às 9 horas da manhã, a partir de 9 vai ter uma até às 9 da noite a gente tem programação. Vou aproveitar esse gancho, né, a gente está encerrando aqui o programa, pedir para vocês, então, darem as informações para o público sobre os dias e os horários e locais em que o evento vai acontecer. Então, esperamos todos vocês na UFJF de 10 a 13 de outubro, ali na Praça Cívica, e o evento começa de quinta a sábado, de 9 às 21 horas, e no domingo, de 9 às 18. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Dá um abraço. Educação do Futuro. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora. Transformando vidas.